Então, como de costume, vamos agora fazer algumas questões sobre essa parte 1 do decreto, tá? Vamos seguir, então, são 10 questões. O ideal é que vocês pausem o vídeo, façam as questões primeiros. Lá no Drive também já está simulado, lá de repente alguém até já fez, mas vamos lá. Então, a questão 1, de acordo com o artigo 1º do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina, que é o decreto 12.112, o regulamento possui finalidades específicas. Assinale a alternativa que não representa uma dessas finalidades. Estabelecer normas relativas à amplitude, ou seja, até quem vai ser aplicado. E a aplicação das punições disciplinares, sim, está lá, né? Regular a ascensão funcional e a promoção, não está na lei de promoção, isso aqui não é a lei de promoção, então a resposta correta é B. Especificar e classificar as transições disciplinares, sim. Classificar o comportamento policial militar das praças, sim. Lembrando que se não tivesse das praças aqui, talvez poderia considerar errado, né? Porque os oficiais não têm o comportamento, tá? Então, a 1, letra B. A2, o artigo 2º do RDP-MCC, Decreto 12.112 de 1980, estabelece que a camaradagem é indispensável à formação do convívio da família policial militar. Sobre as relações sociais da corporação, é correto afirmar que... Então, aquele que é o correto. Letra A. Demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatórias entre os policiais militares devem ser dispensadas aos militares das Forças Armadas e aos policiais militares de outras corporações. Então, aqui a gente tem a questão correta, né? Ele pede a correta, essa aqui é a correta, gabarito letra A. Quando a gente lê dispensados, aqui tem que cuidar, que a gente tende a interpretar como se fosse uma coisa contrária, que não deveria ser estendido, né? Mas aqui esse dispensados vem com o sinônimo de estendidos, né? Ampliados, elevados até os policiais, até os militares das Forças Armadas, tá? Então tem que cuidar só com a questão aqui da interpretação, né? Dessa palavra dispensados aqui. Já caiu em prova e é fácil de confundir o aluno. B. Incumbe aos subordinados exclusivamente manter a harmonia entre os pares, não é só os subordinados, né? É todos, né? Todos têm que contribuir com a harmonia. Então, isso aqui está errado. A civilidade é considerada parte da educação policial militar, mas não é de interesse vital para a disciplina consciente. O erro aqui esse não é. Ela é de interesse vital para a disciplina consciente, então está errado também. O superior deve tratar os recrutas com rigor excessivo. Não, né? Com urbanidade ele tem que tratar os recrutas. Então está errado também. Então, gabarito letra A. A3. Conforme o artigo 5º do RDP-MCC, Decreto 12.112, a hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, por postos e graduações. Já a disciplina é definida pelo artigo 6º como... A gente já viu questões desse tipo lá no Estatuto, né? Vamos rever aqui no decreto. A obediência às ordens, desde que não contraria interesses pessoais militares. Não, né? Não tem esse desde que aqui, né? Tá errado, letra A. A rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, sim, né? Letra B, correto. A faculdade de o superior exercer o comando absoluto sobre os seus subordinados, nada a ver, né? Então tá errado. A colaboração espontânea apenas quando o serviço for de natureza operacional, não. Militarismo, todo momento. 4. O parágrafo 1º do artigo 6º do RDP-MCC, Decreto 12.112, lista as manifestações essenciais da disciplina. Assinale a alternativa que apresenta um item correto acerca da disciplina. A correção de atitudes. A obediência seletiva. Não é seletiva, né? Está errado. A dedicação ao serviço preferencialmente em horário comercial. Não, é em todo horário. É dedicação exclusiva. A crítica pública a ordens superiores para fins... Não, crítica pública é vedada aqui pelo decreto, né? E a gente vai ver que essa manifestação pública é só quando for de caráter técnico e também tem que ser autorizado. Então, gabarito letra A. A 5.
sobre o cumprimento de ordens, segundo o artigo 7º do RDP-MCC e seus parágrafos. É correto afirmar: ordens que importem em responsabilidade criminal nunca devem ser cumpridas, mesmo se confirmadas por escrito. Não, elas podem ser cumpridas se confirmadas por escrito, tá? E às vezes uma ordem que implique em responsabilidade criminal, ela está amparada aí por algum dos outros preceitos do nosso regulamento. A gente tem que pensar que aqui é o serviço do bombeiro e da polícia, e às vezes a gente tem que infringir alguma lei, etc., em detrimento do bem maior, tá? O subordinado é isento de responsabilidade, caso exorbitar. Não, se ele exorbitar, ele não é isento de responsabilidade, tá? Tá errado. Cabe ao superior a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advir. Sim, letra C. O subordinado deve cumprir a ordem imediatamente sem solicitar esclarecimento. Não, ele tem que solicitar esclarecimento para cumprir a ordem da maneira correta. Então, letra C, número 5. Questão 6. Quanto à esfera de aplicação do regulamento, estão sujeitos ao RDP-MCC. Então, quem está sujeito ao RDP-MCC? Apenas os oficiais? Não, né? Oficiais e praças. Apenas os policiais militares que estão no serviço ativo? Não, os da inativa também. Os policiais militares da ativa e inativa? Sim, esses mesmos. Somente os alunos? Não. Os alunos também estão, mas não somente eles, né? Então, letra C, a questão correta aqui na 6. Questão 7. De acordo com o artigo 9º, a competência para aplicar as prescrições do regulamento é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico. Quem possui competência para aplicar punições a todos os integrantes da Polícia Militar? Então, esse aqui é o artigo 9º, né? Aquele que a gente já conversou várias vezes lá, e vocês têm que estar com ele na massa do sangue aí para poder responder as questões aqui do decreto. O comandante-geral da Polícia Militar ou do Bombeiro Militar, dependendo da corporação, ele pode aplicar punições a todos os integrantes da Polícia Militar. Então, poderíamos marcar isso como certo, mas olha só o detalhe. O próprio comandante é um militar estadual. Então, se na questão ele está pedindo todos os militares estaduais, nesse todos inclui-se também o comandante. Ele não vai aplicar punição nele mesmo, né? Então, se ele não vai aplicar punição nele mesmo, essa questão aqui está incorreta, porque ele consegue aplicar em todos, menos nele, tá? O governador do estado, correto, né? Esse aqui a gente vai na questão que está mais correta, né? Então, o governador do estado a gente tem certeza que sim, vamos marcar B. O secretário de Segurança Pública, né, no caso hoje, ou se não, secretário de Segurança e Informação, como define aqui o decreto, não, né? O secretário ele pode aplicar as punições somente àqueles que estiver sob sua chefia, né? Ou sob sua subordinação. Não é a todos, tá? Só quem trabalha lá na Secretaria de Segurança Pública, etc. O chefe do Estado-Maior também não. Ele só aplica punição àqueles que estão sobre seu comando, sobre sua hierarquia ali. Beleza? Então, a resposta correta aqui, letra B. Mas é uma questão bem formulada, tá? Bem fácil do aluno confundir se ele não tiver essa visão aqui que a gente está dando para vocês. Questão 8. O policial militar que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina deve participar do ocorrido. Perfeito. Se a participação for feita de forma verbal, qual o prazo máximo para sua confirmação por escrito, segundo o artigo 10? Então, 8 dias úteis, aqui ele fala, não é 8 dias, 24 horas, não é 24 horas, e também não é 15 dias, aqui a gente tem 48 horas e ele não fala se é útil ou é corrido, então a gente entende que é corrido, né? Mas ele não destaca que seja útil, então letra C, gabarito da 8 e a 9 agora. O artigo 12 do RDP-MCC define transgressão disciplinar, então ele fala o que é uma transgressão disciplinar. Segundo este artigo, para que uma ação ou omissão seja considerada transgressão, ela deve atender os seguintes requisitos. Então, tem uma série de requisitos lá dentro do artigo 12, né, e a gente vai definir aqui quais são os requisitos, né? Deve ser uma violação que não constitua crime? Sim, né, correto. Então, se ele não é uma violação, mas ela não é tão grave que chega a ser um crime. Então, isso é uma transgressão. Se ela chegar a ser um crime, aí vai ser tratado como crime, né? Não vai ser tratado como transgressão nesse caso.
Deve constituir crime militar ou comum? Não. Se ela for crime, ela não vai ser transgressão. Deve ser praticada exclusivamente em ambiente de quartel? Não. Pode ser praticada fora do quartel também. Deve obrigatoriamente afetar a honra? Se afetar a honra, ela vai ser uma transgressão. Mas não apenas a honra do comando geral, né? Pode ser a honra pessoal, etc. Então, não somente isso. Então, letra A o gabarito da questão 9. Questão 10, houve um erro de digitação aqui, ó, que era para ser 10, tá? Ao julgar uma transgressão, a autoridade deve realizar um exame e uma análise de certos critérios, né? Então, aqui no decreto, né, ele vai listar lá quais são os critérios que têm que ser analisados para configurar e enquadrar a transgressão ali do militar. Qual dos itens abaixo não faz parte do critério de julgamento listado no artigo 14? Aqui já veio embaixo a resposta, né? Então, letra C, a situação financeira do militar, então não é um dos itens que vai ser avaliado lá na hora de analisar a transgressão. O que será analisado? Serão as consequências que dela possam advir, sim, as causas que determinaram a transgressão, sim, e o antecedente do transgressor também, tá? Então, o único que não será analisado é essa situação financeira do militar envolvido. Fechou? Espero que tenham acertado todas as questões. Ficaram em dúvidas, chama lá no WhatsApp, esse simulado que já está disponível para vocês no Drive, e fiquem à vontade para entrar em contato e tirar as dúvidas que porventura surgirem. Beleza? Valeu, obrigado, até a próxima.